O Tesouro de Sierra Madre é um filme de 1948, dirigido por John Huston, estrelado por Humphrey Bogart, Walter Huston, Tim Holt e Bruce Bennett. Dois americanos desempregados convencem um prospector a viajar para as montanhas do México com eles em busca de ouro, mas o deserto hostil, os bandidos locais e a cobiça atrapalham sua jornada. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 214 na lista. É mais um filme do Humphrey Bogart, mais um filme do John Huston também, que fez o Falcão Maltês, depois acabou indo pra guerra. A gente, se eu não me engano, viu um filme dele, né, que ele fez sobre a guerra, né, lá um documentáriozinho sobre a guerra. E aí ele finalmente conseguiu voltar, fazer esse filme. A sinopse realmente, eu acho que é bem clara, assim, em relação à história que o filme conta. O Humphrey Bogart é bem protagonista, então apesar de falar dois americanos desempregados, e realmente são dois que vão junto com esse mais velho buscar ouro, mas o personagem do Humphrey Bogart é bem protagonista, assim, na história. A gente vê muito mais cenas com ele, principalmente no começo, né? Depois, quando eles estão todos juntos, a maioria das cenas são com todos juntos. Mas o começo do filme é muito ele, e aí ele se encontra com esse outro cara e eles daí pra frente ficam meio que procurando dinheiro juntos. Mas ele fica andando na rua pedindo dinheiro. Ele encontra um americano que parece ter dinheiro e ele fica tipo, você pode me dar um dinheiro? Aí o cara dá dinheiro. Ele encontra o cara de novo e fala, você pode me dar um dinheiro? Se eu não me engano, na terceira vez o cara fala, olha, é a terceira vez que você veio aqui me pedir dinheiro, né? Então, assim, eu vou te dar um dinheiro uma vez, você arranja alguma coisa pra fazer da vida. E aí um dia ele tá dormindo numa cama que ele conseguiu alugar muito barata, porque eu imagino que ele dorme a maior parte do tempo na rua. E lá, nesse lugar, ele ouve a conversa desse outro cara, que é o personagem do Walter Huston, pai do John Huston, inclusive, né? Pai do diretor. Já era ator, né? Não foi um caso do filho tentando dar uma chance pro pai, não. O pai já era ator bem consagrado. Inclusive, fazia protagonistas com mais frequência do que coadjuvantes, como ele é nesse filme. E aí, o Humphrey Bogart e esse outro cara, que é o personagem do Tim Holt, ouvem ali a conversa, o cara conversando sobre ouro e tal. E a conversa é muito um prenúncio do que vai ser o filme, de qual vai ser a conclusão do filme ou o desenrolar do filme, porque é o cara falando sobre ter experiência em buscar ouro e tal, e falando como ele é muito bom nisso, e ele é ótimo em encontrar ouro e tal. E aí o personagem do Humphrey Bogart vira pra ele e pergunta assim, mas se você é tão bom em encontrar ouro, por que você tá aqui, dormindo na mesma cama que a gente, pobre, né? Claramente você é tão sem dinheiro quanto a gente. E aí o cara fala, o problema é que o ouro corrompe. Então você chega, você pensa, eu vou lá e eu vou juntar $1.000 em ouro. Mas aí quando você junta 1.000, você quer 2.000. E aí quando você junta 2.000, você quer 5.000. E aí quando você tá tentando conseguir 10.000, você perde tudo. Ele fala isso e o personagem do Humphrey Bogart e o outro também ficam tipo, não, eu não faria isso, eu jamais faria uma coisa dessa. Se eu fosse até lá pra conseguir, sei lá, 500, eu ia pegar 500 e ia vir embora. E eles resolvem ir, né? Eles resolvem se juntar e ir. Eles já gastam dinheiro pra ir, pra preparar a viagem. E bom, não entrando em spoilers demais, porque eu não vou falar da conclusão do filme, que eu acho que é até bem interessante. Talvez se precisar aí eu falo mais pro final do vídeo. Mas a ideia é que eles se juntam, eles vão, só os três, mais ninguém. E tudo que o cara falou nesse começo sobre como quando você chega lá, você começa a não confiar mais nas pessoas que estão contigo. Quando você chega num certo valor, você começa a querer mais e querer mais e querer mais, porque parece que tá muito fácil. E isso vai te jogando num fundo do poço do qual você não consegue sair, sabe? E basicamente é isso que vai acontecendo no filme, né? Eles, obviamente, conseguem o dinheiro que eles disseram que era a meta, e eles falam, não, mas vamos ficar, porque tem mais, por que a gente vai embora e deixar o resto? Vamos ficar, sabe? E aí eles vão entrando nesse grande caos, assim. E é isso, né? O desenrolar do filme é isso, por enquanto vamos deixar por aí. O filme foi baseado num livro do autor chamado B. Traven. O livro é de 1927, um tempo antes aí do filme. O John Huston se interessou em fazer essa adaptar esse livro desde 1935, antes dele ir pra guerra. Só que aí ele acabou indo pra guerra. Diz que o desenvolvimento do filme começou em 1941, pouco tempo depois que o Falcão Maltês foi lançado. A pré-produção ali, né? Só que ele teve que ir pra guerra e aí parou a produção do filme. Então só quando ele voltou que ele conseguiu realmente fazer, finalizar e tal, e filmar de verdade o filme. Mas era essa coisa que ele já tinha vontade de fazer desde antes. Diz que o Tesouro de Sierra Madre foi um dos poucos filmes da época de Hollywood a serem filmados no local, fora dos Estados Unidos. A gente recentemente viu o Dama de Xangai, que teve isso também, né? Mas ainda assim, raros, né? São casos raros. E esse aqui foi um dos casos raros, porque realmente boa parte do filme foi filmada no México. Mas ainda assim tem um tanto de cenas em estúdio, tem uma mistura aí. A bilheteria inicial do filme não foi boa, também não acho que chegou a gerar prejuízo, mas diz que não foi muito boa. Mas a crítica gostou muito do filme e aparentemente, ao longo dos anos aí, e eu acho até que dos anos próximos, não tanto tempo
depois, o filme foi sendo relançado e foi conquistando aí mais um público mais interessado, então foi recuperando o dinheiro. Então o filme não foi um sucesso de bilheteria no momento em que foi lançado, mas assim, nos anos seguintes, conforme eles foram relançando o filme, porque eles faziam muito isso, o filme foi arrecadando dinheiro e gerando lucro. O filme foi indicado a 4 Oscars. Ganhou melhor roteiro, melhor ator coadjuvante pro Walter Huston, melhor diretor pro John Huston, o roteiro também é do John Huston, então ele ganhou os dois. Só não ganhou o prêmio de melhor filme. E aí é toda uma controvérsia. Por quê? As pessoas falam muito sobre o fato de que o Humphrey Bogart merecia ter ganhado talvez esse prêmio, no mínimo sido indicado a melhor ator por esse filme, e não aconteceu, ele não foi nem indicado. É uma coisa que aparentemente críticos modernos e a própria academia, membros da academia, falam que foi um grande absurdo isso não ter acontecido. Muitas pessoas dizem que essa performance ali, essa atuação foi a melhor da carreira do Humphrey Bogart, e realmente ele nem concorreu, né? É uma coisa aí. Eu tenho que dizer que eu concordo. Eu acho que é a melhor performance da carreira dele, pelo menos de todos os filmes que a gente viu, que obviamente não foram todos que ele fez na vida, mas dentre todos os filmes que a gente viu, eu sempre disse aqui que eu achava ele um personagem interessante. O ator em cena era um personagem interessante, mas que em todo o filme ele era sempre mais ou menos o mesmo personagem. Já disse aqui várias vezes. Eu sempre, independente se eu tô vendo ele fazendo um detetive no Falcão Maltese ou sei lá, o dono do bar no Casablanca, sempre pra mim me passava a sensação de que era a mesma pessoa, sabe? Eu acho que ele tinha um jeito muito característico que ele levava pra todos os filmes. E nesse filme, pra mim, ele tá completamente diferente. E eu sei que nem sempre é esse o maior mérito, mas é uma coisa que me impacta muito na hora de gostar ou não de um ator. É a versatilidade dele em papéis, né, diferentes. E eu, pessoalmente, acho que nesse filme, aqui pra mim, ele mostrou atuação de verdade, assim, sabe? Eu acho ele incrível nesse filme. Eu sempre falo aqui, eu não tô vendo todo mundo que tava indicado no Oscar nesse ano pra saber se, de repente, realmente, com esses outros indicados, talvez não sobrasse espaço pra ele. Não sei, não vou falar sobre isso nesse vídeo, porque nem olhei quais são os outros indicados, provavelmente envolvem filmes que eu não vi ainda. Um dia ainda vou voltar atrás pra fazer vídeo só sobre o Oscar, porque tá nos planos pro canal. Mas eu acho que dentre as performances do Humphrey Bogart que a gente viu até agora, essa foi assim, foi a melhor, e não foi a melhor por pouco não, pra mim foi a melhor disparado. Sinceramente, eu achei a melhor disparado. O filme se tornou um grande clássico aí, realmente. Muitas coisas fizeram referências a esse filme. Tem uma lista na Wikipédia de músicas, outros filmes, desenho animado, seriado. É uma quantidade absurda de coisas que fizeram referências a esse filme. Então é desses que ganhou um lugar aí no imaginário das pessoas, sabe? É um filme que se estabeleceu. E realmente eu acho que o filme tem cenas muito memoráveis mesmo. Eu acho que faz sentido. Já dei um monte de opinião, mas antes de eu concluir no geral, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre esse filme. O livro não fala sobre o fato do filme não ter sido um sucesso de bilheteria inicialmente, que a Wikipédia me fala. Realmente diz que depois, eventualmente, ele arrecadou dinheiro suficiente pra gerar lucro, né? E eu acho que um bom lucro. Mas o livro só fala que fez sucesso e que deu dinheiro, né? Não fala dessa, sei lá, variação na linha do tempo aí. Mas fala sobre o filme ter sido um grande sucesso no Oscar, que no fim, o filme foi, né? Porque ganhou roteiro, diretor e ator coadjuvante, é uma coisa muito bem sucedida, né? E o livro diz que até o momento, no caso, até o momento em que esse livro foi feito, que é de 2007, 2008, esse filme tinha sido a única vez que pai e filho ganharam Oscar no mesmo ano. Ou talvez pelo mesmo filme. Acho que independente, né? Porque diz uma equipe de pai e filho ser premiada. Então talvez seja a única vez realmente que isso aconteceu. Mas pode ser que de 2007 pra cá tenha acontecido de novo. Mas assim, eu acho que o livro fala algumas coisas que eu já falei aqui, sobre a coisa da produção no México, do filme ter sido filmado lá e tal. Sobre o Humphrey Bogart estar bem no papel. Acho que o livro não acrescenta nada, assim, propriamente em cima do que a gente já falou aqui. Fala dos temas e tal, das coisas. Mas assim, é um filme que eu não sabia o que esperar. Eu tava achando que ia ser um filme talvez mais de aventura. Eu não sei porquê. O título do filme me deu na cabeça uma ideia de que talvez fosse uma coisa meio de aventura. Eu não sei porquê. Não tem um bom motivo pra isso. Mas era a minha expectativa quando eu cheguei no filme. E aí quando eu comecei a ver e fui vendo que o caminho era outro, pensando, interessante. Eu, naturalmente, tava esperando ali o Humphrey Bogart de sempre, que como eu já comentei aqui mais cedo nesse mesmo vídeo, não é o que acontece. Pra mim tem um novo Humphrey Bogart ali, demonstrando uma habilidade que até então eu não acho que ele tinha demonstrado. Mas assim, é um filme que não que eu achei que eu não fosse gostar, eu até tava preparado pra gostar. Pela sinopse, pela foto, sei lá, pelo elenco, eu tava preparado pra gostar do filme. Mas eu gostei muito mais do que o que eu tava esperando, assim, de verdade. É um filme que me surpreendeu um tanto no jeito que ele
conta a história. Eu não sei nem se na história que ele conta, mas eu acho que no jeito, sabe? Realmente os personagens estão ótimos. Eu acho que os personagens são interessantes. Eu diria que o personagem do Tim Holt é o menos interessante, mas eu sinto que ele tá ali pra criar o contraste com os outros, sabe? Já falei sobre isso aqui antes, né? Que é um papel que geralmente é dado aos protagonistas. No caso, o Tim Holt não é. Mas é um papel que geralmente é dado a protagonistas de filmes, seriados ou qualquer coisa, que é o papel do personagem neutro, que ou tem a função de fazer você se inserir na história, então ele tem que ser neutro pra você se identificar nele, independente de como você é. Se ele for muito complexo, fica difícil. Menos pessoas vão conseguir se colocar, né? Ou é essa função, não é o caso aqui, ou a outra função, que é a função de dar contraste com os outros personagens. Então, por exemplo, se você tem uma história que tem um personagem que é pra ser importante, ele é pra ser maluco, se você só tem o cara maluco, ele é maluco, mas assim, né? Você só tem ele. Então, do ponto de vista dele, de repente ele não é tão maluco assim. Se você tem ele do lado de um personagem super normalzinho, sabe? Eu digo maluco em qualquer sentido. Se você tem ele do lado de um personagem super normalzinho, o tanto que aquele cara é maluco aumenta muito, porque você cria um contraste com outro personagem, né? Então, assim, é uma técnica muito comum de construção de personagem em qualquer coisa que tenha personagens, em qualquer mídia que tenha personagens. Mas, e é uma coisa que eu acho que faz muito sentido. Eu pessoalmente gosto. Eu gosto do contraste. Eu acho que o contraste deixa a história mais interessante. Eu não tô dizendo que toda a história precisa dele, mas eu acho que é uma coisa interessante. Eu sinto que o Tim Holt é meio que esse personagem. Então, muito menos memorável do que os outros dois, mas acho que necessário pra aumentar o impacto dos outros dois, sabe? Mas é isso, assim, eu acho que eu quero comentar sobre o final do filme, então eu vou já dito que eu gostei muito do filme, achei o filme maravilhoso, recomendo bastante. Vou a partir daqui entrar em spoilers mais detalhados, talvez gradativamente, sobre o que acontece no filme. Ainda vou resumir bastante, mas vou falar sobre outras coisas, tá? Então, se você não viu, tem vontade de ver, esse é o momento, talvez, de você parar o vídeo, porque eu vou entrar em spoilers a partir daqui. Mas vamos lá, o filme, eles vão pra esse lugar, né? E aí eles ficam só eles três ali, numa montanha, no meio do deserto, demora muito pra eles chegarem nesse lugar. O personagem do Walter Houston, que é o experiente e tal, vai sempre super animado, ele é mais velho do que os outros dois, e os outros pensam, quando eles começam, pensam que vão ter que carregar ele nas costas, porque ele já tá muito velho e tal. Mas como ele é o experiente nisso, na prática, é o contrário que acontece. Ele tá super cheio de energia o tempo todo, enquanto os outros dois estão fazendo isso pela primeira vez, não aguentam nem andar mais, não acreditam que vão conseguir chegar no lugar, veem uma coisa que eles pensam que é ouro, quando chega lá não é, toda uma coisa. E aí quando eles finalmente chegam no lugar, eles vão, montam tudo e tal, vai acontecendo essa coisa, né, deles chegarem no valor que eles queriam, mas eles pensam, a gente já tá aqui, tem mais ouro na montanha, vamos pegar mais, vamos pegar mais, vamos pegar mais. Não, a gente queria, eu não vou lembrar os números, mas vamos dizer que eles queriam 5 mil. Não, vamos ficar até 10. Aí eles chegam em 10. Não, vamos ficar até 20, sabe? Vai só aumentando, 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 e eles começam a ter desconfianças um do outro. E isso é muito centrado no personagem do Humphrey Bogart, que é o Fred Dobbs. Essa, sei lá, espiral rumo ao fundo do poço aí é muito centrada no personagem dele. Os outros, o personagem do Tim Holt fica essencialmente bem de boa, assim, com tudo. Ele vai com os outros, assim, quando os outros falam, vamos pegar mais ouro, ele fala, tá bom, vai, vamos. Mas ele meio que aceitaria, eu acho que se os outros falassem pra ir embora, ele aceitaria. E o personagem do Walter Houston, ele fica meio assim também, sabe? Ele meio que sabe dos problemas, ele vê a coisa acontecendo, mas de algum jeito ele é afetado também pela vontade de ter mais, sabe? Pelo aumento da vontade de ter mais. Então ele também não é contra. Mas o personagem do Humphrey Bogart, né? O Fred Dobbs, ele vai, tipo, enlouquecendo. Ele começa a ter aí, desconfiar dos outros dois. Ele tem a ideia de, não, cada um tem que ficar com a sua parte do ouro. Todo dia de noite a gente vai dividir em 3 partes, no fim do dia ali, né? E aí cada um vai ficar com a sua parte, consigo, você vai esconder num lugar seu. E aí uma hora o Tim Holt vê um lagarto entrando embaixo de uma pedra, vai pegar pra matar, o outro vê, e essa pedra é justamente onde estava escondido o ouro dele. Então pensa, não, você veio aqui me roubar. Já puxa a arma e fala, não, você veio me roubar, você veio me roubar. E ele começa a ficar desesperado. E, mais spoilers, o filme termina com o Humphrey Bogart roubando o dinheiro dos outros dois, totalmente, numa loucura de que os outros estão querendo roubar ele, porque pelo menos esse é o argumento dele. E eu acho que na construção do personagem, parece realmente que ele tá tão paranoico, surtado, que eu acho que ele acredita mesmo que ele só tá roubando dinheiro, pegando pra si, porque ele acredita que o outro planejou isso, e o outro tá tentando roubar ele, e ele acaba pegando o dinheiro de todos os outros pra ele, e indo embora, só que ele acaba, no que ele tá sozinho, ele não tem mais ninguém pra ajudar, ele acaba emboscado por bandidos. Bandidos que já tinham aparecido antes no filme e tal, numa cena até que é bem famosa, a cena que os bandidos aparecem pra todos eles ainda, dizendo
dizendo que são federais, e aí eles perguntam se os caras não têm distintivo, ele fala, não, a gente não precisa de distintivo. É uma cena famosa, é uma das cenas que é muito referenciada em outras coisas. Mas aí ele acaba levando o dinheiro todo com ele quase mata o personagem do Tim Holt, o Walter Houston nessa altura já tá em outro lugar, ele ajuda uma criança mexicana que tava morrendo, e aí os caras meio que arrastam ele pra cidadezinha deles pra ser médico da cidade. E bom, e aí o personagem do Bogart tá sozinho, é emboscado por bandidos, são só 3 bandidos, mas assim, ele sozinho não consegue fazer nada, já cansado, exausto, andando no deserto. E aí os caras roubam os burros que eles tinham, que estavam carregando todo o ouro. Eles matam, né, o personagem do Humphrey Bogart, e eles vão vendo o que os burros estão carregando, e eles acham uns sacos com o que eles pensam ser areia. O filme faz todo um papo sobre como o ouro de verdade não parece ouro, não brilha, parece areia. Eu, sinceramente, talvez alguém aí no chat saiba me corrigir, talvez eu pudesse ter feito essa pesquisa. Eu já vi muitos vídeos referentes a garimpo aqui no Brasil, sabe? E pra mim parece que o ouro tem cara de ouro, mesmo em forma bruta. Eu não sei, eu achei muito estranho. Não parece pra mim que daria pra confundir com areia, sabe? Tendo visto imagens de garimpo como é realizado no Brasil. O filme me diz que o que parece ouro na verdade não é ouro, e o ouro de verdade parece areia. Antes de ser processado, ele parece areia, ele não brilha e parece areia. Isso é um ponto muito importante na trama do filme, na trama desse final em especial. E eu, de novo, alguém aí talvez possa me dizer, o filme tem razão, realmente parece areia. Eu não sei, porque pra mim, as imagens que eu já vi não parecia, mas não sei. Mas enfim, os bandidos veem os sacos, eles pensam que é areia e eles jogam fora. E aí eles jogam todo o ouro fora, porque pra eles o lucro ali é tentar vender os burros. Então eles vão na cidade vender os burros, acabam presos porque os burros estão marcados, eles sabem de quem os burros são, mas eles acabam presos, executados e tal. E aí o ouro, quando ficam sabendo, porque o personagem do Tim Holt não morre, ele vai, onde é que os bandidos largaram as coisas? Eles deixaram ouro no lugar tal. Vamos lá olhar. Quando eles chegam lá, não tem ouro, porque o ouro foi espalhado pelo chão, bateu uma ventania, levou tudo embora, e é isso. Então o filme termina com ninguém tem o ouro. O personagem do Humphrey Bogart morto, o Walter Houston arranjou esse emprego de médico numa vila, vai ficar lá, e o Tim Holt fica meio que com o dinheiro da venda dos burros, assim, e vai fazer uma outra subplot lá do filme, ir pra uma fazenda, fazer outras coisas. Mas é esse caminho, né? Porque na verdade o filme tem um final. A gente tá tão acostumado a ver filmes com final feliz, porque a maioria dos filmes eram romances, e os romances meio que tinham que acabar com um final feliz, ou os filmes eram sobre assassinos e o filme tinha que acabar com um assassino sendo punido, que esse filme, apesar do Humphrey Bogart ser o final, a conclusão final do filme não envolve ele, né? Ele morre e o filme continua. Ele é claramente o protagonista do filme, mas ele morre e o filme continua, né? E aí eu sinto que o filme cria um final feliz pra outros personagens que não pro protagonista, sabe? Que bom, não sei se é o primeiro filme que fez isso também, não deve ser, mas é um final interessante. Mas é isso, eu queria muito comentar sobre esse final, porque eu acho que é um final muito interessante. Se alguém não... Acho que eu só falei o que é sem comentar muito sobre, né? Mas realmente eu não tava esperando esse final com essa... É o prenúncio do filme, é totalmente o prenúncio do filme. Mas eu sinto que a Hollywood dessa época não me preparou pra esperar um final desse tipo. Eu sinto que a Hollywood dessa época me preparou pra finais mais, sei lá, esperançosos ou coisas do tipo, e não finais em que, tipo, olha, tudo que você fez durante todo o tempo desse filme deu errado, agora vai fazer outra coisa, sabe? É um filme meio contra a cobiça, né? Porque é tipo, você tentou conseguir dinheiro demais. Se você tivesse parado no quanto você falou que era a sua meta, né? Se eles tivessem parado, eles teriam ido embora muito antes de começar a dar problema, sabe? Eles teriam ido embora da montanha e voltado pra cidade e nada teria acontecido, porque quando eles chegam na primeira meta, não aconteceu nada de errado ainda. Nada, absolutamente nada de errado. Não apareceu um bandido. Eles encontram um bandido no trem enquanto eles estão indo pra lá, mas assim, né? Dá tudo certo, acaba em nada. Então, se eles tivessem na primeira meta voltado pra cidade, vendido ouro, usado o dinheiro, pronto, tava tudo certo. Mas eles têm essa necessidade de ter mais e mais e mais e mais. Então é um filme muito com, sei lá, uma mensagem contra a cobiça, a avareza, né? O acúmulo de riquezas, talvez. Que eu acho que é interessante. Foi bem legal, assim. Eu acho que o final foi o que mais me surpreendeu no filme. Bom, o final e a atuação do Humphrey Bogart foram as duas coisas que mais me surpreenderam no filme. Mas é isso, assim. Eu acho que foi um filme realmente bem legal. Bem melhor do que eu tava esperando. Quer dizer, eu já esperava um filme legal, mas foi realmente muito bom, assim. Recomendo bastante esse. Acho que é um filme que vale muito a pena. E acho que é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um comentário aí se você já viu esse filme. O que você acha? Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!